Eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos embora. Então vamos lá, isso é coisa interessante para a gente pensar. Eu falo que o MMA e o surf de ondas gigantes são os esportes que exigem mais. Por quê? Você falou do vôlei, realmente precisa. Mas o vôlei é um esporte coletivo. Se um atleta hoje não estiver muito bem... Troca. Pode ser que o companheiro esteja bem e vá... Atenuando um pouquinho. Aí você vai falar, mas o tênis é um esporte individual. Tudo bem. O tênis, ele perde uma jogada ali, ele perdeu uma jogada. Um surf de ondas gigantes, se ele cometer um erro... Pode ser fatal. Uma luta de MMA, olha a energia que você vai... Vou falar, vai ali e vai brigar com aquela pessoa. Lógico que esses caras estão preparados. Além disso, os riscos de lesões... São enormes. São enormes, pode acontecer. Então, você imagina a mente... Do cara. Desses caras. Então, você imagina eu controlar durante 6 semanas a mente desses caras até o dia da luta. Deve ser assim, né? Não, é um negócio assim... Absurdo. Absurdo, porque todo dia eles chegam cansados ou com algum tipo de dor para treinar. Porque se você periodizar esse treinamento, eles fazem várias modalidades, no mínimo 2 por dia. Quase não tem tempo. Quando eu estou durante o camp de treinamento, o meu treino é todo de recuperação. Tanto que eu uso uma periodização que é uma periodização ondulada diária. O que eu faço? Eu não faço uma programação de 2 meses. Porque o atleta ele não é um robô. Então, por exemplo, ele treina um dia, treinou muito, vai para casa, não consegue dormir direito. No dia seguinte, ele não está tão bem. Não adianta eu dar uma carga de treinamento pesada para ele. O sono é muito importante, né? Não adianta eu dar uma carga de treinamento para ele pesada. O que vai acontecer? Ele vai perder performance nisso aí. E a cabeça também cai, né? E no surf é a mesma coisa. Então, você está ali, você tem... Entre uma bateria e outra, você segurar aquela pressão um dia antes da competição. Tem atletas que... Todos os atletas sofrem essa pressão. E é por isso que hoje a maioria dos atletas, você vê que eles têm problema mesmo, assim, de... A cabeça não segura, eles têm que parar por 1 ano, isso daí... Então, aí é um outro ponto interessante que a gente pode conversar aqui. Então, veja bem. Esse atleta está lutando a vida dele inteira... Para ser campeão do mundo. Para chegar lá. Concorda comigo? Porra. Que é uma luta feroz. Absurdo, né? Que são vários lutadores, né? Esse atleta de... Vamos do surf, vamos pegar o surf. Vamos lá. Tá, aí o cara chegou. Quando ele chega, é muito pior. Porque ele agora tem toda a responsabilidade. Exato, a pressão é outra. Então, qual é o pensamento da maioria? Cheguei, tô bem pra caramba, não preciso de mais nada. Tá tudo errado. Quando ele chega, aí que ele vai precisar o quê? Trazer coisas novas... das pressões, das coisas novas que vão vir. É a pressão, é o tempo menor, o preparo que vai ter que ser maior. Ele agora é o cara que está com a visibilidade muito grande. Aí, vamos lá. Ele ganha o segundo, ganha o terceiro. Ele tem que ir para ganhar o 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Por quê? Não segura, né? Por quê? Porque lá na frente vai ter uma hora que ele vai parar, que vai ser normal, que vai cair esse rendimento. E você parar 1 ano para a tua forma física... Pro teu treinamento, pro mental, ruim. É muito complicado para depois. Você recupera. É o caso, falando aqui, o nosso querido Medina, né? Agora se lesionou, né? Mas aí foi um caso de lesão, né? Certo. Foi um caso que ele não... Eu tô falando assim das outras... Mas mesmo assim, quer dizer, tem um tempo isso aí para recuperação, né? Para ele se Mas recuperar. você acha que ele pode... Eu torço aqui que o Medina... Ele tem uma excelente recuperação que volte mais forte. Pode acontecer isso, não, né? Vai voltar, com certeza. Não, que volte mais forte. Sim, com certeza. Porque são atletas tem uma estrutura boa para fazer um treinamento. Mas isso aí requer o quê? Muita dedicação. Né? E trabalhar sempre com assim, pessoas bem experientes, né? Que vão direcionar esse treinamento correto. Porque... Eu, quando estava no MMA, olha só que coisa interessante que a gente pode levar isso para o surf também. Quando eu estava no MMA, eu via que eles cancelavam muitas lutas e sempre por overtraining e por causa de lesão. Na verdade, uma coisa está relacionada à outra, né? Porque se é overtraining, você se lesiona. Lesiona também, não dorme mal. O triatlon também é assim, né? Eu fiz o primeiro triatlo em 1983. Quando teve o primeiro triatlo aqui no Rio de Janeiro, eu fiz. Eu treinei com uma Caloi 10, para você ter uma ideia. 1 semana antes, o Daniel Friedman me emprestou uma bicicleta dele. E aí, olha que coisa interessante. Aí eu estava fazendo um negócio de respiração e tudo, eu falei,
essa prova aqui foi a prova que me mostrou como essas técnicas de respiração funcionam. Aí é aquilo que eu falei do conhecimento. Se eu ficasse lá numa aula de yoga, eu nunca ia ter esse conhecimento. Então, no dia da prova, o que aconteceu? Eu fui nadava em Guaratiba, pedalava 60 quilômetros até a Grumari e corria do Quebra-Mar até o posto 6. Eu nunca tinha corrido mais de 4 quilômetros na minha vida, quando eu era lutador de jiu-jitsu, fazia corrida curta. Era outro tipo. Eu treinei 20 dias. Quando eu fui nadar, eu perdi o meu óculos. Eram 400 pessoas, Eu sei. fazer a besteira de lá na frente, e eu tive que nadar muito rápido. Então eu saí da água totalmente tonto, achando que eu ia desmaiar. Tem até uma foto disso aí. E aí eu falei, eu vou parar agora aqui. Falei, mano, não vou parar aqui, vou até a bicicleta, vou parar na bicicleta. Cheguei na bicicleta, falei, vou pedalar um pouquinho, vou parar mais ali na frente. De tão cansado. Tava vendo tudo dobrado do esforço. Aí quando eu sentei na bicicleta, eu comecei a soltar o ar. Comecei a eliminar o ácido lático, comecei a me recuperar e comecei a fazer uma técnica de respiração. E eu fui me recuperando. Eu estava lá eram 400, 380. Eu passei mais de 200 pessoas. O que você tomou? Eu falei, nada, estou me sentindo super bem. E depois, quando eu terminei essa prova, eu comecei a entender como essas técnicas de respiração podiam ser aplicadas e podiam fazer a diferença. Que aquele ganho de 0,001%, que salvou a minha vida naquele dia. O adicional. Aí eu falei, eu vou começar a implantar isso no pessoal de jiu-jitsu e MMA. Até então ninguém tinha feito isso. Ninguém. Foi uma coisa nova. Depois todo mundo hoje fala de respiração. Então esse processo demorou muitos anos. Mas eu primeiro, qual foi o processo? Pratiquei. Vivenciei. Vi a diferença. Até hoje a gente estava conversando. Eu vou fazer 69 anos. Idade, né? Hein? É uma idade, né? E tá bem, né? Quando eu te olhei assim, Não, eu faço assim. As minhas palestras são pro pessoal de CrossFit. Eu fiz agora um seminário essa semana aqui na Academia de Jiu-Jitsu. 50 atletas. Eles, quando acabou, eles falaram, poxa, eu nem sabia. Eu achava que eu conhecia esse trabalho, mas eu não conhecia. Ele falou, mas é impossível. Como é que você consegue fazer isso e eu não? Eu falei, a minha força não está aqui, ela já está aqui, ó. Eu já mudei. E eu falei para eles, e todos os seminários eu falo, todos vocês podem crescer 30% no que se diz respeito à sua performance. Porque o treinamento hoje, ele está muito igual. Está muito em volume, muita intensidade. Tem que trabalhar todos esses aspectos para você poder crescer. São muitos aspectos que você tem que trabalhar. E não existe hoje, as pessoas não têm muito essa visão, né? A própria educação física mudou. Então, hoje a gente fala muito de treinamento funcional. Por exemplo, vamos falar aqui de treinamento para surf. A gente estava falando das manobras, lembra? Você já observou, por exemplo, um backside hoje, uma angulação do joelho. Fica todo torto, né? Ali, né? Aquilo ali todo... Então, e as pancadas que os caras dão, então, é uma atrás da outra. Então, né? vamos dizer, você não é da área de educação física, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui que você já vai matar. Você acha coerente eu pegar esse atleta, não fazer uma compensação muscular, botar para ele fazer saltos, pliometria? Não faz sentido, né? Ele vai se lesionar. Você está entendendo? Então ele pode... Ele não pode fazer isso? Não, ele pode fazer. Mas tem que ter uma preparação, uma consciência corporal, um equilíbrio muscular muito grande para ele fazer esse tipo de treinamento. O que nós vemos hoje, Rico? Olha só. Eu acho um absurdo. Hoje eu vejo pessoas comuns que vão para academia, que não são atletas, se lesionando, cara. Fazendo musculação na academia. Muito. Eu vejo... Quer treinar demais, pegar muito peso. O outro dá um tipo de treinamento, não faz a mobilidade, não faz o trabalho correto. Então hoje eu estou vendo assim... Na nossa época, não tinha muita gente com 60 anos que surfava. Tinha? Não tinha. Olha a quantidade de gente hoje que está começando, aprendendo a surfar com 60 anos. É gigantesca. Então, essas pessoas hoje, elas têm que ter esse trabalho. Mas tem academias boas, né? Eu faço... Não, a academia tem profissionais maravilhosos, mas o que eu estou te falando é o seguinte, quando se trata desse público específico, tem que ter um trabalho diferenciado específico. Não é só chegar ali, eu gosto de musculação, eu gosto de todo tipo de treinamento. Mas as pessoas que estão ministrando esse treinamento, elas não podem trabalhar de uma maneira só. Elas têm que ter uma visão global.